Olá pessoal, sou Gesley Alves, sacerdote e mestre de Umbanda e Quimbanda, dirigente do terreiro São Jorge Guerreiro aqui no Espírito Santo em Jacaraípe, e vamos para mais um React. E esse cara, tá fresquinho, é do canal do Abraham, um dos canais mais inteligentes aqui do YouTube. E a questão é, Deus existe? Cara, é um daqueles vídeos que você quer mostrar para todo mundo. Não tem como. Você pode acreditar ou não, mas o vídeo é de excelência. Se você puder, aqui na descrição tá o link original do vídeo. Vá lá no canal do Abraham e se inscreva no canal, porque mesmo que ele tenha 188 mil inscritos, é pouco pela qualidade do canal dele. É um canal bem editado, uns vídeos com uns roteiros magníficos, umas conclusões bem bacana, principalmente se você gosta de se aprofundar em conteúdos bastante intrigantes, tá aí um canal que eu divido aí com você. Então vamos analisar esse vídeo porque eu acho que por hora é o melhor vídeo do canal dele. Vamos lá? Eu falei, caralho, Deus falou comigo! No meio da igreja, né? Ele falou, eu caí! Sempre, eu nunca acreditei nas pessoas que ficam caídas na igreja e eu caí! Jesus Christ, can you come down to me tonight? Prove yourself. Where are you? Jesus! De repente eu senti um arrepio do meu lado aqui e o Espírito falou assim: pode virar, porque ele tá aí. You yourself must experience the resurrected Christ. Did shows, meet and greets, never got COVID. Clearly, Jesus loves me the most. Seriously. So nice. So nice. O comediante desmaia e sofre fratura no crânio durante piada sobre Covid. Isso me lembra um vídeo, tem aí no YouTube, do pastor que morre no púlpito. Aí tem um comentário do filho dele que fala que ele morreu da forma com que ele sempre pediu a Deus, falando sobre Deus. Aí o pastorzinho velhinho, tadinho, ele morre, tem uma parada cardíaca em cima do púlpito. Deus. Qual é sua relação com essa palavra? Para alguns, é a fonte de um propósito existencial. Para outros, um mistério insondável. Independente de crenças ou dúvidas, todos nós, em algum momento, olhando para o céu estrelado, já nos questionamos: existe algo além do que meus olhos podem ver? Alguns concluem que sim, mas outros... Ah, mas então se Deus não existe, quem criou o universo? Eu pergunto, se eu soubesse essa pergunta, eu não estava aqui falando com vocês. A gente não sabe. Agora, não é porque a gente não sabe que significa que então é Deus. Outro dia, por que chovia? Ninguém sabia. Então era Deus. Deus é uma ótima resposta para perguntas. O Deus é um porquê sim da sua mãe. Por que eu tenho que ir agora para a escola? Porque sim. Esse Deus simplificado, ele é assim. Esse Deus sentado num trono, ele é justamente usado dessa forma. Mas o Deus que nós vamos olhar nesse vídeo aqui é um outro Deus. Uns argumentam que, se Deus é onipotente, onisciente e benevolente, por que então existe o mal no mundo? Se ele é capaz de impedir o mal e deseja fazê-lo, por que o mal persiste? Eu olhei assim pra imagem de Deus e falei assim, pô, você não existe, mano. Deus não existe. É mentira esse negócio de Deus. Sou um besta de, tipo, acreditar que Deus existe. Mas eu falei isso chorando e falei muito alto pra todo mundo ouvir que tava na igreja. Como você deixa um moleque desse que não viveu nada da vida morrer, um moleque de coração puro, e tem um monte de vagabundos da vida que tá aqui sim, tá ligado? Há milhares de anos, filósofos e pensadores têm usado alegorias para comunicar ideias complexas. Proposta pelo renomado cientista Carl Sagan, a alegoria do dragão na garagem ressalta a importância do ceticismo e do pensamento crítico na avaliação de afirmações que não possuem evidências empíricas. Eu decidi transportar a essência da alegoria para um tempo místico, um tempo em que areias ao vento carregam segredos do passado. Edição foda, velho.
Na antiga Jerusalém, sob o calor do deserto, histórias circulavam como vento. Em uma praça de mercado, do lado de fora de uma taberna, um jovem chamado Elizar proclama em voz alta: Há um dragão em minha taberna. As pessoas deixam de lado tudo o que estavam fazendo. Alguns olham com desdém, outros com curiosidade. As crianças se aproximam, ansiosas para ver a criatura. Elizar, percebendo a multidão crescente, abre as portas de madeira da taberna. Mesmo sem acreditar, todos olham atentos. Mas, é claro, não havia dragão algum. Eu esqueci de dizer, ele é invisível. Um ancião sugere jogar sal no chão para ver as pegadas do dragão. Isso não vai funcionar porque ele pode flutuar. Responde o jovem. O ancião retruca, sugerindo jogar vinho no dragão para que seja revelado seu formato. Boa ideia. Quer dizer, seria uma ótima ideia se ele não fosse incorpóreo. A multidão murmura, dividida entre o ceticismo e a curiosidade. Mas um pensador local se aproxima e proclama: Se um dragão invisível não pode ser provado, qual é a diferença entre ele existir ou não existir? A ausência de evidência não é evidência de ausência? Engraçado esse negócio de jogar sal no chão e tal. Se você lê o livro de Daniel, e principalmente todos eles que incluíam as histórias de Daniel, Daniel era um investigador lá na Babilônia, quando ele estava em exílio na Babilônia. E ele usava desses mecanismos para provar se certos deuses se manifestavam, se sim ou se não, nos templos. E Daniel, sendo esse investigador sobrenatural, ele desvendou muitos falsos profetas lá na Babilônia. Tem até um episódio desse sal que é muito interessante. Vai lá e leia, que é muito interessante mesmo. Isso nos leva a uma reflexão mais profunda. Por mais que o questionamento do sábio seja razoável, por que então, em toda a história do mundo, em todas as culturas, todos os credos e etnias, os seres humanos acreditaram em uma entidade superior? De onde vem essa crença universal? Essa inclinação para acreditar no intangível, no invisível, não pode ser mera coincidência. Eu resolvi buscar a resposta. Afinal, existem formas lógicas de provar a existência de Deus? Que incrível. Ele vai explorar agora os princípios herméticos. Isso é fundamental porque vem de Quême, de Antigo Egito. É o berço Essa da é uma nossa célula de civilização. defesa perseguindo uma bactéria dentro de um vaso sanguíneo. Da mesma forma que é difícil acreditar na visão simplista de um homem barbudo e invisível controlando nossa existência, também é difícil afirmar que tamanha complexidade. Esse Deus é muito interessante, que essa figura desse Deus sentado num trono, um sublime trono ao alto dos céus, ele é a figura do Zeus. E quando os romanos se apropriaram do cristianismo, da figura de Jesus e toda a cosmovisão que estava surgindo ali, eles simplesmente usaram do sincretismo. Então, o Zeus virou Deus. Então, eles só pegaram a figura de Zeus, joga aí no Google estatueta de Zeus, você vai ver que é a mesma imagem. E até hoje eles utilizam para representar o Deus, pai de Jesus, que é, na verdade, somente Zeus. Inteligência e sinergia entre os componentes que possibilitam a vida surgiram pelo mero acaso. Durante minha busca por respostas, me deparei com um vídeo do canal Coruja do Carvalho, onde ele filosofava sobre o tema. Intrigado, decidi entrar em contato para que ele me enviasse materiais que pudessem jogar luz nessa questão. Quando comecei a estudar, me vi diante de um princípio revelado pela filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia. O que está acima é como o que está abaixo. O que está embaixo é como o que está em cima. Esse é o princípio hermético da correspondência. Essa simples frase carrega uma profundidade capaz de responder grandes mistérios da vida. Não entendeu nada? Talvez isso aqui ajude. Essa é uma célula cerebral vista através de tecnologia microscópica. E essa é uma teia cósmica de galáxias, fotografada por um telescópio. Esse é o nascimento de uma célula no momento da multiplicação celular. E essa é a morte de uma estrela. Isso, obviamente, é um olho. E isso é uma nebulosa, mais conhecida como poeira cósmica. Mesmo padrão, mesmo formato, diferentes escalas de grandeza.
Ok, talvez você pense que isso é mera coincidência, mas ainda assim podemos encontrar inúmeros exemplos de coincidências como essa na natureza. Não são muitas coincidências para serem chamadas de coincidência? Quer dizer, para pensar na imensidão do universo, com trilhões de galáxias, estrelas e planetas. Agora, pense em células do corpo humano. Ambos, apesar de diferentes em escala, são sistemas complexos, ordenados e interconectados. O princípio da correspondência sugere que o que é verdade para o macrocosmo também se aplica ao microcosmo. Se essa correspondência existe na realidade física, poderia ela também existir em um plano imaterial? Se o que está acima é como o que está abaixo, então não existem duas coisas separadas. A única diferença que separa as duas coisas são graus de grandeza ou de evolução. Por exemplo, o frio e o calor não são duas coisas separadas. São extremos de um todo chamado temperatura. A única coisa que diferencia frio e calor são os graus. Isso significa que é possível transitar entre frio e calor com um mero declínio ou elevação da temperatura. E se você é um bandista, um macumbeiro em geral, e você não entende qual é a natureza da energia positiva e negativa, é isso aí. Não existe positivo e negativo. Existe uma única energia que transita entre frequências distintas. Isso eu explico não só no curso que a gente está fazendo, né, de aprimoramento mediúnico, mas também no livro 7 Radiações, escrito por mim, também explico isso. A gente criou um Deus simplista e também criou respostas simplistas para esse fenômeno desse Deus, que é a tal do maniqueísmo, né? O bem e o mal, o positivo e o negativo. Então tudo que é bom é positivo e tudo que é mal é negativo. E existem duas forças, o Satanás do mal e o Deus do bem. Então isso é muito simplista. O que ele traz é muito mais profundo e você que é da macumba tem que se aprofundar nisso. E quando ele pega o princípio hermético, nossa, isso é fantástico. É fantástico porque nós estamos voltando para a África. Voltando para Kemet. E de Kemet que surge essa cosmovisão filosófica, religiosa, ancestral que vai alimentar a Grécia, vai alimentar os hebreus, vai alimentar os subsaarianos, depois vai alimentar a Umbanda atualmente. Quem vê meus vídeos aí vê que eu trago muita referência sobre Kemet, porque justamente essa religiosidade toda de ver o mundo de uma forma energética e bem plural é muito do Antigo Egito. Isso é fantástico. E se isso é uma verdade universal, significa que nosso grau de evolução é o que determina o grau de densidade de nossa forma material. Nesse caso, seria possível concluir que todos os seres aspiram à transmutação no intuito de fazer parte de algo maior e mais evoluído que nós. Esse conceito de evolução, ele é expulso da Umbanda nesse movimento de reformismo moderno, justamente porque essas pessoas só conseguem ligar o conceito de evolução espiritual para atingir a grande consciência coletiva na visão de Allan Kardec. E por não gostarem de Kardec, justamente por todas as coisas que Kardec carrega, elas rejeitam essa questão de evolução. Só que é um conceito muito antigo, já estipulado em Kemet, vai ser levado para os povos bantus, vai chegar aos nagôs, vai chegar aos iorubás, vai chegar ao Brasil através desses escravizados que vão chegar aqui. Então, o conceito de evolução só não é simplista como Kardec deixa, mas que ele está ali na cosmovisão religiosa ancestral africana, está e devemos nos aprofundar nela. Espera, tá confuso. Vamos começar pelo início. Os minerais, elementos fundamentais da Terra. Essas são provavelmente as substâncias mais básicas presentes na cadeia alimentar. Seu propósito maior é um só: serem absorvidos pelas plantas. As plantas, por sua vez, transformam esses minerais em energia através da fotossíntese. Continua comigo. Elas não têm mobilidade ou capacidade de raciocínio como os animais. Mas aqui se manifesta o primeiro lapso do que poderia ser chamado de consciência. Seu propósito mais elevado talvez seja servir de alimento para os animais herbívoros, se tornando assim parte de algo maior. Os mesmos animais que posteriormente serão consumidos pelos carnívoros. Predadores como o leão, lobo ou falcão
humanos são mais inteligentes, têm habilidades avançadas de caça, estratégia e sobrevivência. Ou seja, são mais evoluídos. Representam um nível mais alto na cadeia evolutiva. Agora, considere o ser humano. Aquele que está no topo da cadeia alimentar tem alta capacidade de raciocínio, emoções complexas e autoconsciência. Se o destino final de cada forma de vida é se tornar parte de algo maior, então qual é o próximo nível? Veja bem, não há nada que deixe de existir no universo. Vamos lá, vamos fazer uma pausinha aqui. Primeiro, qual é o seu sentido aqui na Terra, né? Se a planta serve como alimento e aquele esquema todo, qual é o seu objetivo? A gente vê muito isso nas aulas de destino e nas aulas de missão no curso de aprimoramento mediúnico. E outra, será que essa consciência que ele narra, que nos leva a chegar perto de uma evolução espiritual, de ser, de criatura que seja, será que essa consciência realmente nos leva a uma evolução? Por quê? Porque de tudo que ele narrou, o ser humano é o mais destrutivo. O ser humano, ele é o mais consciente e é aquele que mais destrói. Ou ele odeia a criação que Deus criou, porque destrói tudo, onde põe a mão destrói, ou a consciência torna ele materialista, torna ele tão próximo dessa evolução que ele prefere ele mesmo criar suas próprias coisas e consumir suas próprias coisas. Eu não vejo nenhum animal ou nenhuma planta destruir o seu próprio ambiente e ficar por isso. Ou seja, a consciência nos leva a mais atos destrutivos do que construtivos. Como sociedade que somos, estamos para um declínio. O nosso ecossistema não nos suporta. Se crescermos mais um pouco, se continuarmos consumindo como estamos, porque nós consumimos conscientemente, todos nós sabemos o lixo que nós geramos ao consumir alguma coisa, então essa consciência não está levando a evolução nenhuma. Então, será que essa consciência realmente ela é benéfica ou não? Fica aí a dúvida. Não sei. Eu acho que os animais eles são muito mais evoluídos por estarem inseridos no ecossistema, usufruem dele sem o destruir. Nós, para usufruir, nós destruímos, somos destrutivos. Tudo se transforma, tudo se transmuta em outra coisa. O corpo humano será transmutado em matéria orgânica. Mas então, o que acontece com a consciência humana após a morte? Se nada desaparece, então a consciência humana também precisa se transformar. Precisa aspirar a ser consumida por algo mais evoluído para que assim cumpra seu destino e se torne parte de algo maior. Mas é claro, mesmo que isso seja uma ótima pista, eu ainda não estava satisfeito. O conceito ainda estava muito subjetivo. Eu precisava de respostas mais tangíveis. Algo que me levasse a conectar essa descoberta com provas concretas da existência de Deus. Foi então que encontrei a obra de um grande homem. Vamos lá. Essa questão de transmutação, ela é incrível. Para nós que somos macumbeiros, principalmente umbandistas e quimbandeiros, nós devemos olhar para as 7 radiações. As 7 radiações é nada mais, nada menos do que tudo isso que ele está explicando em uma forma micro. É pegar esse poder de criação de Deus e fragmentá-los em 7 e a partir dessas 7 radiações entendermos o que cada parte delas fazem conosco. A transmutação do ecossistema é a partir da radiação transformadora. Essa radiação transformadora, ela é a que faz a decomposição do corpo, é a que transforma a semente numa árvore, é a que faz o corpo crescer e definhar até continuar nesse ciclo de vida. Estamos falando de biologia. A radiação transformadora, ela faz isso. Quando a gente pega essa radiação e traz para a nossa realidade de Umbanda, e nós conseguimos identificar ela dentro da tecnologia que é a seção de Umbanda, essa tecnologia ancestral que nós temos, e percebemos que essa energia ela é trabalhada por qual entidade? Por qual linha de trabalho? Pelos caboclos, os caboclos de pena. Eles trazem essa energia transformadora e a partir dela, o que eles fazem? Cura uma pessoa. É atribuído aos caboclos o quê? A manipulação de ervas, sementes, de energia, para curar. Então, os maiores curadores da biologia, do corpo biológico em um terreiro de Umbanda, são os caboclos. O que esse caboclo vai fazer? Vai pegar essa energia e vai transmutar aquilo que está em você, que está sendo maligno,
para aquilo que está sendo, para se tornar algo benigno. Então ele está transmutando, transformando, ele não está quebrando, ele não está construindo algo novo, ele está pegando e transformando. Isso é através da radiação transformadora. E isso, se a gente olhar com muito carinho para como as radiações são trabalhadas pelas nossas entidades de uma forma muito inteligente, não só na sessão por inteira, mas de gira para gira ou cruzamento de linha, nós percebemos que, às vezes, para esse caboclo curar, ele tem que destruir aquela energia para depois organizar, para depois construir. Então ele tem uma sequência de energias a serem aplicadas ali. E com o meu olho atento, eu sei, opa, aquele caboclo já é o terceiro dia que está trabalhando aquela pessoa ali, e eu vejo que ele está trabalhando a cura dela emocional, ou seja, o problema de saúde dela vem do emocional. Então, primeiro ele usou da destrutiva para destruir aquela energia, para quebrar, fragmentar aquela energia. Depois ele trouxe a organizadora, radiação organizadora, organizou tudo que é ruim, jogou fora, tudo que é bom ele aglomerou. Agora vem a construtiva, que está ligado ao emocional, para construir algo novo. Nesse construir algo novo, ele tá emitindo radiação, vibração e frequência correta para que a cura seja feita através do emocional. Muitas doenças que nós temos é através do emocional. Então aquele caboclo, com a ciência das radiações, ele fez tudo isso. E às vezes a gente não percebeu, porque nossos olhos estão na fantasia, nossos olhos estão no animismo, nossos olhos estão em invenções para explicar Deus, explicar a mediunidade, que está fora do nosso imaginário, porque o nosso imaginário é aí, ó. Energia, vibração, frequência, tudo isso são formas científicas, tecnológicas, para que nós possamos exercer dentro do nosso terreiro. É importante saber sobre radiações. E é muito interessante, outra coisa, que os próprios quimbandeiros, os curadores em Angola, da onde essa ciência chega aqui no Brasil, né, através do tráfico de pessoas, o que acontece? Eles falam até hoje, vocês nos chamam de feiticeiros. Nós não somos feiticeiros, nós não usamos feitiço, nós usamos tecnologia ancestral. Não é porque vocês não entendem que nós não sabemos como funciona. Nós sabemos como funciona. Vocês chamam de feitiço, porque vem da palavra fetiche, pelos talismãs que se usa, tal, fetiche. Aí surge o feitiço, o feiticeiro, aquele que faz fetiche. Mas ele sabe a ciência por trás do cristal, ele sabe da radiação, da energia, da frequência, de todas as forças ligadas àquilo para acontecer o efeito da ciência que ele está aplicando ali. Para nós, nosso olhar ocidental, católico, né, é feitiço, é magia. Para ele é ciência ancestral sendo aplicada para o benefício da comunidade. Tomás de Aquino. No coração da Idade Média, no auge da turbulência religiosa e fervor intelectual, surgia um pensador prestes a desafiar as convicções de seu tempo. Nascido em família nobre, Tomás de Aquino foi inicialmente destinado a uma vida simples e religiosa, mas a paixão pelo conhecimento falou mais alto. Tomás frequentou as universidades mais renomadas da Europa, onde iria encontrar os textos de filósofos gregos. Um deles, em especial, estava prestes a mudar o rumo do pensamento e da vida de Tomás de Aquino: Aristóteles. Na época, Tomás enfrentava um dilema: a paixão pela razão contra os dogmas da fé cristã. Essa tensão foi o que o impulsionou a buscar a prova da existência de Deus, e Aristóteles tinha a primeira peça do quebra-cabeças. Em Metafísica, livro 12, Aristóteles descreve o motor imóvel que, em resumo, é a observação da perfeição da natureza e a percepção lógica de que tal perfeição não poderia ter sido originada pela pura aleatoriedade. É necessário, portanto, que haja um princípio, e que este seja imóvel e destituído de magnitude. E tal como existe o movimento constante e simples na região celeste, assim deve existir também algo que mova de maneira simples e constante.
Essas foram provavelmente as palavras que levaram Tomás de Aquino a refletir sobre 5 vias lógicas para afirmar que Deus existe. A forma como o universo funciona não poderia ser mero acaso. Havia uma ordem, um padrão, portanto, por trás dele, uma força motriz. Essa realização fez com que ele começasse uma jornada intelectual em busca da verdade. A primeira via usada por Tomás para provar a existência de Deus é um movimento. You can actually add multiple beads as long as the beads don't fall at the same time. But how bizarre is that to look at? It definitely feels unnatural. Desde o início dos tempos, o universo tem sido uma dança. Cada estrela, cada planeta, cada átomo está em constante movimento. Isso acontece não só no macrocosmo, como também no nível mais fundamental, como o de átomos e moléculas. Lembra? O que está em cima é como o que está embaixo. Agora as peças começam a se conectar. Imagine o universo como um dominó em fileira infinita. Cada peça que cai move a outra em uma sequência interminável. Mas quem derrubou o primeiro dominó? Quem deu o impulso inicial? Deve haver um primeiro motor, algo ou alguém que iniciou tudo, mas que nunca foi movido. Para Tomás, esse motor era Deus. A primeira via revelava também a segunda, que é a prova pela causa eficiente. A conclusão de que é preciso haver uma causa primeira, a origem de todas as outras, mas que em si mesma não foi causada por nada. No silêncio da biblioteca, ao observar as chamas das velas, lançando sombras nas paredes de pedra, Tomás entrou em estado reflexivo. Por mais que tivesse argumentos para responder o mistério do movimento e causa, uma outra questão ocupava sua mente: a natureza da existência. Por que algumas coisas existem e outras não? Por que o universo não é simplesmente um vazio? Se tudo no universo está em constante movimento, significa que tudo é temporário e pode deixar de existir. Logicamente, em algum momento poderia haver um cenário em que nada existisse, mas claramente essa probabilidade não aconteceu, já que as coisas existem. Portanto, Tomás concluiu que deve haver algo que não é temporário, algo que é essencial e sempre existente. Esse ser é a razão pela qual todas as outras coisas existem. Ele não é só mais uma entidade no universo, mas a própria fundação da existência. Ele não foi trazido à existência por algo, ele simplesmente é. Esse ser se chama Ra. A primeira conclusão de um nome para a consciência coletiva, esse grande Deus, criador de tudo, a força motora de tudo, chama-se Ra. E chegou-se à conclusão a partir de Cambridge, né? A própria escola filosófica iniciática de Ra vai dar início ao projeto de Moisés. Por exemplo, Moisés estudou na escola de Ra, assim como diz em Êxodo que ele teve os mesmos ensinamentos que um príncipe do Egito. Se o príncipe do Egito, para se tornar o Horus vivo, ele é iniciado na escola de Ra, então Moisés também foi iniciado na escola de Ra. Pitágoras, nós temos Platão e também o próprio Aristóteles, também foram pessoas que se iniciaram na escola de Ra e além de outras escolas iniciáticas do Antigo Egito. Depois, o teorema de Pitágoras, né, o teorema de Pitágoras, ele já é achado em papiros antigos do Egito, ou seja, essas pessoas pegaram essas informações e popularizaram em seus países, e como o Egito passou por uma desconstrução, principalmente depois que o Alexandre o Grande vai dominar aquela região, e a partir dali depois vem Roma, com a dinastia Ptolomaica, vai vir outros, até, se não me engano, por volta de 700 depois de Cristo, vai vir as guerras islâmicas, aí os islâmicos vão tomar posse do Egito, depois vai vir Napoleão, e assim vai, até acabar com o Egito Antigo, acabou com tudo. E esse povo, eles foram apagados, né? Infelizmente, a gente perdeu o contato, mas todo esse material ele está disponível nos museus. E os egiptólogos, eles estudam isso, já traduziram muita coisa, já observaram muita coisa que os gregos já falavam, que eles aprenderam em Cambridge. Então, quando a gente sabe disso, a gente olha para a estrutura de culto de Cambridge, a gente começa a ser revelado muita coisa. Por exemplo, a própria Trindade. A Trindade nasce em Cambridge. Ra, aí tem Ra, Ísis e Osíris, que seria o Deus Pai, o Deus Filho
e o Espírito Santo, né? Mas aí, no caso, a Igreja Católica cria Espírito Santo porque não pode haver uma deusa de forma nenhuma. Mas ali seria Ísis, que é o Deus Pai, a deusa Mãe e o Deus Filho. E a deusa Mãe e o Deus Pai são maiores, estão distantes da gente, Osíris, e depois Osíris vai dar vida a Horus, o Horus vivo. Quem é Horus vivo? É a primeira criação. Horus vivo é a primeira criatura. O Horus, ele é a primeira luz a ser criada. O primeiro fogo da vida é Horus. Quem também Horus também é o príncipe da paz, a primeira estrela da manhã, tal. Aonde a gente vê esses mesmos aspectos do Deus vivo? Em Jesus. Jesus é o príncipe da paz, Jesus é a primeira estrela da manhã, Jesus é o caminho ao Deus Pai. Jesus tem os mesmos atributos de Horus, o Horus vivo. E quem é que mais tem essas características? A gente olhar para os Nagôs, para os Yorubás. Exu. Exu, ele é o Deus vivo. Exu, ele é a primeira criatura. Exu é a primeira criação. Exu é esfera. A palavra Exu significa esfera. Exu é o fogo da vida. Exu é a primeira estrela da manhã e o queridinho do papai, como diz alguns poetas por aí. Exu, ele se multiplica de acordo com as vontades de Olodumare para formar toda a criação. Uma vez que nós sabemos que Exu é esfera, Exu é fogo, Exu é dinâmica, Exu se divide para se multiplicar, para criar coisas maior, o que na ciência Exu seria? Exu não seria o átomo? Sim, o átomo. Então, a primeira criatura é o primeiro átomo. E a partir da primeira massa, outras coisas vão sendo criadas, se multiplicando e crescendo cada vez mais. Então, a primeira criatura é Exu para os Yorubás. Exu, ele não é Irumolé. Exu não é uma divindade que veio do Orum, porque Orum é o mundo espiritual. Aie é o mundo terreno. Aie não é terra, é o mundo terreno, é o plano terreno, é o todo o universo. Para criar esse universo, Olodumare, que é a consciência divina, segundo os Nagôs, ele vai criar Exu. Então, Exu é Imolé, Exu é imortal, que nasceu neste plano. E a partir dele, ele vai crescendo, se multiplicando de acordo com a vontade de quem? De Olodumare, esse grande arquiteto do universo. Então, a gente percebe que não só para os gregos, para os hebreus, mas também para os povos subsaarianos, porque a gente também vai ver isso lá na mitologia dos Bantus, a gente vai ver isso também. Não só ali, mas a fonte sempre foi Kemet. O monoteísmo cresceu, surgiu em Kemet. Todos aqueles deuses que falam que o Egito ocultava muitos deuses, são arquétipos de Ra. Arquétipos de Ra. Da mesma forma que é transmutado para a Igreja Católica como santos, são arquétipos de Deus. Aqueles santos são arquétipos do próprio Deus. Por isso que os católicos não se irritam tanto ao cultuar, fazer celebração para aqueles santos. Se a gente mudar, é a mesma coisa de estarmos no Antigo Egito. Os gregos faziam isso sem problema nenhum. Eles sabiam que existia o Deus único, que no caso seria Zeus ali também, ou Caos, né? Mas eu acho que era mais Zeus. A gente vai para os Nagôs, é o Olodumare, tem o Olofindos da Umés, tem o Zambi dos povos Bantu, dos angolanos. Então sempre teve esse monoteísmo, e a partir do monoteísmo os arquétipos para trazer as qualidades desse Deus. Qual é a qualidade que você vai querer na sua vida desse Deus? Então você pegava essa qualidade, porque seria impossível você se apropriar, tomar posse da figura de Deus como um todo. Então criava esses arquétipos. E olha que interessante, ainda na conclusão lá sobre a consciência dos animais. Os egípcios, eles usavam essa questão do corpo humano e da cabeça de animal, porque na mente deles, na cosmovisão, o animal ele é divino, porque ele não justamente destrói, ele vive em harmonia com o seu ambiente. O hipopótamo, ele não precisa destruir o rio, ele consegue viver naquele rio, ele não precisa construir mais nada, já está criado o ambiente dele assim. E então eles buscavam esse tipo de consciência, a consciência que se fazia se entender neste mundo, como nós, até hoje, nós não nos entendemos neste mundo, nesse ecossistema, como se nós não nascermos aqui, como se nós não fomos originais aqui. Nós criamos estruturas, seja elas filosóficas, seja elas teológicas, ou até mesmo físicas, como as pirâmides foram, né?
estruturas físicas para nos conectar a outro mundo, porque nós não nos aceitamos aqui, os animais se aceitam aqui. Então, essa forma de representar o fenômeno do arquétipo de Ra através desses deuses era a busca daquela qualidade e a busca da consciência de como é que viver aqui se aceitando aqui. Entende? Sem precisar modificar. Aí aí justamente é filosófico, tem que buscar, tal. Mas esses filósofos gregos, Platão, Aristóteles, eles tiveram um grande trabalho de guardar esse conhecimento. Porque se não fosse por eles, não só os islâmicos, mas os franceses, os ingleses, já teriam destruído tudo, porque para eles não vale a pena, não valia, né? Até o século XVIII, né? 18, final XIX, não valia a pena manter a narrativa de que coisas boas vinham do Egito, né? E já sabemos o porquê. Mas aí, se não fosse por eles ter guardado isso, a gente teria perdido, infelizmente. Mas ainda bem que guardou, e tá aí também a mão da consciência coletiva guardando a sua chave de conexão. E assim nasce a terceira via, a prova de contingência. Foi então que, contemplando a natureza, Tomás percebe a ordem, harmonia e perfeição de tudo. Nesse momento, compreendeu o que Aristóteles quis dizer. Ele notou que, em tudo, existem graus de qualidade. Algumas árvores são mais prósperas do que outras. Alguns animais são mais ágeis. Algumas pedras simplesmente brilham mais do que outras. Mas como é que sabemos que uma coisa é mais bela do que outra? De onde vem esse instinto para reconhecer que algo é mais quente, mais frio, mais alto ou mais baixo? Ou melhor, mais ou menos belo, precisamos de um ponto de referência. Portanto, para reconhecer a perfeição, é necessário que haja um padrão supremo de perfeição. Em outras palavras, sempre que você reconhece a beleza, a bondade ou a verdade no mundo, você está, de certa forma, vendo um reflexo da natureza divina. Foi nesse ponto da minha pesquisa que surgiu o questionamento mais importante dessa busca. Se existem padrões ordenados que nos permitem reconhecer instintivamente o que é belo e virtuoso no mundo, então esses padrões não seriam, de alguma forma, portais para a compreensão da linguagem silenciosa com a qual o divino se comunica conosco? Se meu instinto estivesse certo, isso significaria que, ao decifrar essa linguagem, poderíamos revelar os segredos mais profundos do universo. Não tinha mais volta. Eu ia ter que mudar o foco da pesquisa. E pasme, meu instinto estava certo. De repente, me vi mergulhando em conhecimentos perdidos no tempo. Através de documentos e registros esquecidos pela sociedade moderna, padrões e formas me guiavam pela história da criação e uma verdade parecia cada vez mais clara. Existem padrões que regem absolutamente tudo no universo, e os maiores pensadores da história perceberam isso. Existe uma linguagem capaz de explicar a essência de todas as coisas. Uma linguagem que, de alguma forma, conecta todos os pontos, desde o voo de uma borboleta até o movimento das galáxias. Você consegue perceber? Está ao seu redor, em cada detalhe, em cada momento. Está nas folhas das árvores, nas curvas dos rios, nos carros e nas pedras. Está nas intrincadas teias de aranha e nas palmas de suas mãos. Você percebe agora? Existem padrões matemáticos e geométricos presentes em tudo. Isso não é mera coincidência. São padrões fundamentais na estrutura do universo e da realidade. Desde os tempos antigos, os grandes pensadores têm buscado respostas para os grandes mistérios através da matemática e da geometria. Como o matemático Euclides escreveu em sua obra, as leis da natureza não passam de pensamentos matemáticos de Deus. Não só ele, como diversos outros cientistas, filósofos e pensadores, acreditavam que a matemática é uma espécie de linguagem do universo através da qual tudo pode ser explicado. Pitágoras, o matemático e filósofo, conhecido pela criação de seu teorema, foi um dos primeiros a reconhecer a conexão entre a matemática e a realidade metafísica. Só corrigindo, Pitágoras não criou o teorema de Pitágoras, ele apenas reformulou para o seu tempo, porque ele também foi iniciado em Cambridge e lá tem papiros que já tinha o teorema de Pitágoras ali, ele só aprendeu lá e levou para o seu tempo. Ele não criou nada.
Em suas palavras, os números regem o universo. Ele acreditava que o universo é construído sob a fundação dos princípios matemáticos. Em Harmonia das Esferas, uma de suas obras mais famosas, ele afirma: a geometria no zumbido das cordas, a música no espaçamento das esferas. Em consonância com essa afirmação, o renomado cientista Nikola Tesla afirma: se você quer encontrar os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Qualquer um que estude o básico de teoria musical percebe que notas musicais, melodias e harmonias são compostas por pura matemática. E o que isso tem a ver com formas geométricas? Bom, é mais fácil mostrar do que explicar. Lá naquele livro As 7 Radiações... Não, no vídeo, o número 7 na Umbanda, eu explico isso. O prato de metal vai vibrar usando um gerador de tons. De acordo com a frequência sonora, padrões geométricos complexos começam a se formar com grãos de sal. Essa experiência é linda. Também dá para fazer com plantas. As plantas emitem esses sons. Tudo que tem vida, né, emite esse som. Legal. Quando eu falo sobre as radiações, sobre vibração e frequência e como isso é interpretado como ponto cantado na Umbanda, é sobre aquilo ali. Sobre como é a função do Ogã, do ministro, do curumbeiro ali, do curumbeiro. Ele é importante para que as radiações, as energias dispostas para o trabalho da entidade é importante. No toque, nos instrumentos, na frequência correta das coisas, para que aquele efeito, que se chama, é um efeito de vibração, aconteça com as radiações. Aí a entidade, ela não tem que se esforçar para catar a energia, moldar e trabalhar. A energia já vem pronta, porque o Ogã, ele é inteligente, ele aprendeu sobre essas coisas, ele sabe a hora certa de cantar aquele ponto, ele está observando tudo, ele está tocando o ritmo certo para moldar a energia para a entidade. Aí assim a entidade trabalha muito mais, porque ela não precisa se esforçar para fazer um terceiro trabalho. Ela só faz aquilo que ela realmente precisa, porque é como se fosse um ajudante de pedreiro. Se o pedreiro tivesse que descer toda vez do prédio para pegar a massa e voltar, ele não trabalhava, né? Ia ser muito esforço para ele. Então o que tem? Ele tem diversos ajudantes que faz a massa, pega a massa, leva para ele, e ele, com a sua, sendo o especialista ali, ele faz a obra. Ele faz o que tem que ser feito. Então esses operários é ali justamente os Ogãs, é a Curimba que faz esse trabalho das vibrações para entregar para a entidade, que é o pedreiro especialista, a massa pronta para que ele possa trabalhar. Isso é fantástico. Estudante de Pitágoras, posteriormente desenvolveu essa ideia em sua teoria das formas. De acordo com ele, o mundo físico é mera sombra de uma realidade superior que rege o reino das formas e conceitos abstratos. Formas essas que são eternas e imutáveis. Elas são o verdadeiro objeto do conhecimento. Em seu diálogo Timeu, Platão explica como as coisas são manifestadas no universo através de formas geométricas. Em suas palavras, o mundo é uma criatura viva, dotada de alma e inteligência, e surgiu de acordo com leis e princípios geométricos. Ainda de acordo com Platão, o universo não é uma mera coleção de objetos e aleatoriedades, mas um sistema cuidadosamente estruturado que pode ser entendido através de linguagem matemática. As conclusões de Platão começam influenciadas pela compreensão dos arquétipos numéricos criados por Pitágoras. Imagine que cada número não é simplesmente um indicador de quantidade, mas uma qualidade, uma essência. Pitágoras não só os reconheceu como tal, mas também como chaves para desvendar os mistérios de Deus. Pense na origem do universo. Antes que pudesse existir qualquer coisa, tudo precisa ter começado de algum ponto. Isso mesmo, um ponto.
Um ponto não ocupa espaço, não tem dimensões, é tão minúsculo que não pode ser medido e ainda assim comprime tudo o que virá a existir em seguida. Para Pitágoras, ele representa o zero, o não manifesto. E para que algo se manifeste, é necessário que esse ponto se torne consciente. 360 graus de consciência surgem em meio ao vazio do espaço, formando assim o número 1. O 1 representa a unidade, a origem de tudo. Na visão de Pitágoras, essa era a essência da qual tudo se origina. Depois de se tornar consciente, o que o ponto faz dentro dos limites de sua consciência? Bom, a única coisa que poderia fazer. Ele se move. No momento, sua consciência só permite com que ele se mova até o limite do círculo. Mas nada o impede de se tornar consciente de um novo espaço ao seu redor. E assim é manifestado o número 2, a dualidade, o positivo e o negativo. E assim acontece também a expansão da própria consciência, não só humana, como a divina também. Através das experiências, da soma de tudo, de novas conclusões. Então, quando a gente volta para essa massa pensante chamada Deus, essa consciência coletiva, nós estamos levando informações sobre o mundo material. Então ele tá indo para um outro caminho de evolução. Aí ele manda uma nova leva para fazer o escaneamento de tudo, vamos usar esse termo, para quando voltar, opa, então isso aqui é um novo espaço, vamos criar mais coisa, vamos expandir a criação. E assim o universo segue expandindo. O Yin e Yang. Esse formato te lembra alguma coisa? No pensamento pitagórico, o 2 é a porta para o entendimento do contraste que forma a realidade. O ponto consciente vai continuar se movendo pelas interseções e expandindo sua compreensão, gerando assim a representação do número 3, a manifestação da totalidade. O 3 representa o começo, meio e o fim. É a tríade usada por culturas e credos em toda a história para expressar a harmonia resultante da união entre o 1 e o 2. Depois de 6 movimentos, é manifestado um milagre geométrico. Temos um padrão completo que, para Pitágoras, simbolizava a perfeição e a harmonia divina. A interseção entre o divino, 3, com o humano, 2 vezes 3. Por conter todo o potencial necessário para a criação de uma forma de vida, a forma gerada pelo número 6 é conhecida como semente da vida. A rotação completa do ponto no entorno da semente da vida cria uma forma conhecida como o ovo da vida, o número 12, um número profundamente simbólico em todas as culturas e religiões. Está nos 12 apóstolos, nos 12 signos do zodíaco, nas 12 horas que separam dia e noite. Nos 12 arquétipos de Ra. Toda a sua existência foi criada através dessa divisão. Através da mitose, cada óvulo fecundado começa um processo de expansão idêntico ao que estamos observando, até que forma a estrutura tridimensional do ovo da vida. Se o ponto consciente continuar sua jornada até mais uma rotação completa, surge um formato considerado sagrado através de toda a história do mundo. Essa forma é conhecida como flor da vida. Essa foi a base que Platão usou posteriormente para conectar pontos e criar formas tridimensionais que viriam a se tornar os pilares para decifrar a linguagem de Deus. Isso é muito interessante se a gente, novamente, voltar na base. A partir desse ensinamento que vem da escola de Ra, em Kemet, você tem a saída de Moisés, né? Moisés recebendo os mesmos ensinamentos de um príncipe. Moisés depois vai ensinar para os seus... e vai ser desenvolvido em meio dos hebreus a Kabbalah hebraica, que vai trazer base para os judeus estarem prosperando até hoje. Então, se a gente se aprofundar, a gente consegue também beber dessa fonte. Você vai ter a Kabbalah hermética, que vai surgir na Grécia, justamente por causa desse ensinamento de Ra. E essas leis são das tábuas de esmeralda do deus Thoth, que vai trazer essas regras para se chegar a essa perfeição. Uma vez você replicando tudo aquilo que existe em cima, embaixo, então você replica também a prosperidade que existe no céu. Então você atrai para você os tesouros de Deus. Ou seja, o seu destino é muito bem galgado, então você consegue prosperar bastante. Assim como prosperou durante muito tempo a Grécia, né? Infelizmente desviou do seu bom caminho, então acabou se perdendo. Os judeus estão aí até hoje prosperando, são perseguidos, mas é um problema do Ocidente, não é um problema dos judeus, mas eles prosperam e nós também podemos beber dessa fonte. Quando nós analisamos tudo isso e trazemos para nós deixamos de sair do campo da imaginação, do campo da fantasia, de somente estudar para saber se portar como um estudioso do esoterismo, da magia.
cara, se aquilo que você estuda não faz bem para você, não te prospera, não te leva adiante para você ter um desenvolvimento e, por consequência, uma evolução, não adianta estudar. Não adianta estudar, é melhor ficar na ignorância mesmo. Porque esse conhecimento, ele tem que ser aplicado. E você só consegue aplicar quando você entende, quando você compreende. Então, voltar à raiz é uma forma de beber da fonte. Beber da fonte e trazer para a nossa vida é uma forma de consciência. E somente assim, desenvolvimento, prosperidade e, por consequência, a evolução. Sólidos platônicos. 5 formas perfeitas, cada uma com faces, arestas e ângulos idênticos. Conhecidos como tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro, cada um dos sólidos representa um dos elementos fundamentais da existência: fogo, terra, ar, éter e água. Platão concluiu que essas formas eram a manifestação pura da divindade, os blocos de construção do universo. Eles eram a ponte entre o mundo físico e o reino das ideias, o elo entre o finito e o infinito. Você já se perguntou como os desenvolvedores de games conseguem criar cenários, personagens e mundos tão realistas? Olha que incrível essa questão do reino das ideias de Platão, que depois isso vai trazer uma potência danada, né? Para Einstein, para o próprio Nikola Tesla e outros grandes cientistas, inventores e pensadores, né? Essa questão do campo das ideias. Na iniciação, principalmente na iniciação de Ra, e diziam também que o próprio Horus vivo, né? O faraó, ele deveria passar por esse ritual. Havia um templo. Esse templo ele tinha um momento certo que a conjuntura das coisas, a lua cheia estaria bem em cima do templo e iria iluminar um certo altar. E ali ele ingeria certas beberagens, certas ervas, era defumado o ambiente, tomado por fumaças, né? A gente sabe que a mirra e outras plantas geram, né, uma certa alucinação, o pessoal fica de boa ali, ficava deitado e ali ele ia para o plano das ideias. Ele era projetado tinha a estrutura tinha que ser geometricamente correta, ou seja, matematicamente correta, assim como as pirâmides são, né? Tinha que estar alinhada ao grande espelho do nosso mundo, que seria a lua, e as ervas, a questão da vegetação, o sacrifício já tinha sido feito, os deuses já tinham sido alertados que aquele espírito ia para o plano das ideias e ele era projetado. E tudo que ele via lá, ele trazia para a tona, ele trazia para o mundo físico e ele replicava tudo isso em suas construções. Então, para ligar tudo aquilo que havia no céu aqui na Terra, nessa busca de senso de pertencimento em outro local, os egípcios eles criavam os grandes monumentos, os templos, as pirâmides, as colossais estruturas deles, baseado em tudo aquilo que eles viam lá no mundo espiritual ou plano das ideias. E a gente vai ver isso também lá nos hinduístas, né? Eles também têm esse fenômeno, eles também fizeram dos seus templos réplicas dos templos que eles viam no campo das ideias, no plano das ideias, ou até mais como se entende hoje em dia. E se você já passou pelo ritual da ayahuasca, você sabe muito bem do que nós estamos falando aqui. Então, ainda há tempo de chegar nesse plano por vias vegetais e de tradição. Então, procure o indígena mais próximo de você e vai nesse ritual que você vai estar replicando algo muito antigo do plano das ideias. E você for artista, então, se entrega, querido, que você vai se achar. O que tem por trás de tamanha perfeição? A resposta: os sólidos platônicos. As mesmas formas geométricas que criam o mundo como conhecemos são usadas como base na modelagem 3D usada nos games para criar e simular novas realidades. Before we continue, let's stop a moment and take a look at some of the key features of this demo. There are over 1 billion triangles of source geometry in each frame, but Nanite crunches down losslessly to around 20 million drawn triangles. What does that many triangles look like? This isn't noise. These are the triangles, each a different color. Most are so small that they look like noise.
Desde o movimento dos átomos ao movimento de órbita do sistema solar, tudo segue esse sistema de formas geométricas. E ainda assim, depois de toda essa jornada de descoberta, todo o conhecimento acumulado, toda a lógica apresentada, uma dúvida permanece. Isso tudo prova a existência de Deus com uma certeza lógica e absoluta? Na minha mente, não. A expressão certeza lógica absoluta carrega em si uma contradição. Afinal, a lógica, por sua própria natureza, investiga apenas a dimensão do possível, mas não a dimensão do fato concreto. Ela serve para nos guiar através de caminhos da razão, mas nunca pode nos entregar a verdade absoluta. Imagine que você testemunhou um crime, algo realmente chocante que te marcou para sempre. Você pode se lembrar de todo o acontecimento perfeitamente. Você é capaz de relatar essa experiência com absoluta precisão e riqueza de detalhes. Só tem um problema. Você foi a única testemunha. E, no fim das contas, sua experiência pode ser usada como elemento de prova, mas jamais como uma evidência concreta e irrefutável. Acho que foi isso que Jesus quis dizer com a frase: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim." Apesar de ter tido uma criação pautada em valores cristãos, eu nunca fui uma pessoa religiosa. Em uma época da vida, concluí que se um dragão na taberna não pode ser provado, é porque provavelmente ele não existe. Mas tudo mudou com algumas experiências pessoais que me fizeram ter a certeza inquestionável da existência de uma inteligência superior que rege nossa realidade. E essa é a palavra-chave que responde nosso questionamento: experiência. A única forma de ter a certeza da existência de Deus é vivenciar a experiência de Deus em sua vida. Depois de toda essa jornada que trilhamos juntos durante esse vídeo, eu poderia até dizer que, se você ainda duvida, você só pode ser louco, já que foram apresentados argumentos lógicos. Mas esse é o limite de onde eu posso chegar. Veja bem, assim como eu não poderia te provar a existência de um dragão até que você o conheça pessoalmente, a existência de Deus também permanece no reino da razoabilidade até que você também o conheça. Quem sabe o fato de esse vídeo ter chegado até você não tenha sido um convite da própria inteligência superior para que você a conheça mais de perto. Quem sabe ela não esteja nesse exato momento se comunicando com você, pedindo permissão para entrar em sua vida e conduzir seus caminhos. No fim, só você pode reconhecer. Mas eu também tenho um convite para... Então, seguindo essa lógica, qual é o sentido da sua vida aqui? Qual é a sua função aqui? Digamos que não exista Deus. Não existe Deus. Qual é a lógica da sua vida aqui? Nessa dinâmica de ecossistema, assim como o capim serve como alimento para o gado, que serve de alimento para o leão, que serve de alimento para um outro animal, como é que você entra nesse ecossistema todo? Se Deus não existe, qual é a sua função nesse grande mecanismo? É uma dúvida. Não tem uma resposta para você. Nas aulas de destino e missão espiritual, lá no nosso curso, também tem essa lógica. Por quê? Porque uma vez que você tem um sentido de estar aqui, você já vem predestinado a alguma coisa, então você faz parte de um mecanismo. Você pode funcionar bem e continuar fazendo esse relógio funcionar, ou você pode não funcionar bem e não fazer esse relógio funcionar. Tendo um problema para todo o relógio, você é retirado deste mundo e você é novamente remodulado para realmente encaixar direito. Então, o destino, a missão, a consciência são as três qualidades que nós, como espíritos pensantes de desenvolvimento próximo da evolução, que temos que nos entender neste mundo para poder não dominá-lo e sim administrá-lo da melhor forma possível, só funciona se nós experimentarmos. O sentido na cosmovisão da Umbanda Pé no Chão, a qual eu sigo firme, é o seguinte: experimente, cara. O sentido da vida é experimentar. A morte, ela é certa. Independente se Deus existe ou não, a morte, ela é certa. Experimente da criação. Você só vai saber se a laranja é doce ou azeda, amarga, se você provar dela. Não adianta você olhar para ela e tirar conclusões. Não tire, prove dela. E assim você vai ter sua conclusão. Mas a sua conclusão não será a conclusão do seu irmão.
Vocês podem provar da mesma laranja e ter o paladar diferente. Então, da mesma forma que a religião, ela te aprisiona, porque tudo é pecado, tudo é karma, tudo é dharma, tudo quebra preceito, tudo é euó, tudo é tabu. A religião te prende a experimentar as coisas, porque consequência também é uma forma de experiência. A espiritualidade, que está fora da religião, ela te leva a experimentar. Fazer nada é uma forma de experiência. Fazer tudo é uma forma de experiência. Provar das coisas. Tire sua conclusão somente após provar. Provou, tirou sua conclusão, perfeito, guarda para si. Não é porque você não gostou de jiló que seu irmão não gosta, que o outro não vai gostar. De repente você só provou o jiló cru, não provou ele assado, frito, experimente. Não seja aquela pessoa chata que não come nada no prato, porque aprendeu a não, mas nunca provou. A experiência humana é provar da própria experiência, A experiência humana é para provar da própria criação, para quando voltar para o Criador, seja lançada uma nova onda de expansão de criação. Eu sempre sigo esse exemplo nas minhas aulas, que é o seguinte: prova do abacaxi. A sua missão no mundo, você nasceu neste mundo somente com um único destino: provar o abacaxi. Quando você provar o abacaxi, você vai voltar para o Criador. E você vai falar para o Criador: e aí? O abacaxi ele é doce, é gostoso. Alguns eram azedo, mas mesmo assim, misturado com hortelã, com um pouquinho de gelo, servia, era gostoso. Misturei com vodka, adorei também, mas só tem um problema. A casca do abacaxi é muito dura e quando a gente corta, a gente perde muito da polpa. É uma fruta muito generosa, mas o problema é a casca. Na próxima onda de evolução, quem sabe o abacaxi vai vir com a casca menos dura. A lógica é essa. Aquela parte que ele mostra do ponto vermelho, da consciência, tomando consciência de novos espaços, é isso. É o universo em expansão. A consciência em expansão. Você expande a sua consciência aqui agora, para quando você for reformulado do outro lado, você possa expandir de uma forma muito maior. Uma questão macro, mas só funciona se for no coletivo. Lá em cima é no coletivo, aqui embaixo é no individual. Então, primeiro eu me amadureço aqui, eu tomo consciência aqui, eu tento me identificar e melhorar o aqui, para que toda essa experiência seja levada lá para cima e melhore lá em cima também. A consciência coletiva somos nós, aqui no plano terreno em unidade, lá em cima em somatória de tudo, formando essa grande massa pensante. Então não pensa que você está vendo esse vídeo não possa ser, por exemplo, uma forma de expansão de consciência. Também pode ser, da mesma forma que fazer nada é, rezar é, orar é, participar da Umbanda é, ler um livro é, ser ateu é uma forma de expansão de consciência, ser religioso é uma forma de consciência. Devemos entender aquilo, é como ele explicou, não existe bem e o mal, não existe positivo e negativo, existe a intensidade daquilo que você vive. Você está no extremo de quê? Aonde é o seu extremo? O extremo geralmente não é um bom local para você estar. A gente fala o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Nem muito salgado, nem muito doce. Vamos seguir aqui, ó. O caminho do meio. É o que o Paulo vai dizer: combater o bom combate. É vivenciar o que é reto para você. O caminho, a destra correta, a destra do meio. Então isso é muito importante. Também eu vou deixar aqui rolar o restante do vídeo do rapaz. Se você não se inscreveu, vá lá, que na descrição tem o link original dele. Vá lá, se inscreva, são vídeos muito bons. Você não vai concordar com tudo com que ele fala, porque é normal isso, tá? Ninguém vai concordar 100% com você, da forma que você não vai concordar 100% com ninguém. Isso é normal, é a pluralidade de ideias, isso é fantástico. Mas se você quiser esse PDF que ele está disponibilizando, também é muito bom. Eu baixei, li, é muito gostoso e vai ajudar. Principalmente se você é criador de conteúdo no YouTube, você vai gostar. Você, além de produzir conteúdos com discussões importantes aqui no YouTube, eu tenho a missão de incentivar você a fazer o mesmo. Então, eu tô deixando aí na descrição um link gratuito com o meu checklist pessoal de todo o passo a passo que eu uso desde a pesquisa, a roteirização até a publicação dos meus vídeos. Qualquer um é capaz de criar conteúdo na internet, construir audiência e ganhar dinheiro com isso. Então, mesmo que você nem tenha começado a jornada ainda e não queira esse checklist, vai lá na descrição, joga o seu e-mail lá para começar a receber os meus conteúdos
semanais onde eu te mostro o caminho para isso. Agora, para entender o porquê o Brasil não deu certo, é só clicar nesse vídeo que tá na tela. Eu sou Abraham e essa é a minha verdade. Esse final, assim, fala muito, cara. Eu sou Abraham e essa é a minha verdade. É justamente isso. As pessoas, somente no meio da macumba, elas procuram vozes que vão afirmar aquilo que ela já vive. Então, tem muita gente que vive essa fantasia do orixá na Umbanda de forma não tradicional e ela não busca um aprofundamento. Tem gente que está nessa fantasia e não sabe qual é o rio que origina Oxum. Não sabe. Não sabe qual a real tradução da palavra Oxalá ou Obatalá. Não sabe. Mas tem total certeza, porque alguém confirmou a crença dela, que acendendo uma velhinha aqui, uma coisinha ali vai acontecer. Desculpa, não vai acontecer. Você está minimizando a complexidade da sua espiritualidade. Você tem que buscar a raiz da coisa. Quando eu falo das origens das coisas, é justamente isso. Por que eu vou ficar preso no Tomás de Aquino se eu posso ir para Aristóteles e de Aristóteles ir para Cambridge e de Cambridge, quem sabe, ir para outro lugar da onde eles tiveram essa referência? Eu tenho que ir na fonte das coisas, eu não tenho que ficar na superfície. O problema da espiritualidade vivida no Brasil, agora em forma em geral, que até os evangélicos, católicos, os esotéricos, os espíritas de Kardec também fazem isso, é simplificar as coisas para justificar as suas ideias. Eu poderia muito bem aqui, para ganhar dinheiro, e falar, realmente, existem os 7 orixás da Umbanda e é assim, assim, assado. Mas não é. Não é, porque quando você precisar da ajuda, quando você precisar do milagre, quando você precisar dessa benécia que existe lá em cima ser transferida para você aqui embaixo, vai lhe faltar conexão, vai lhe faltar verdade, vai lhe faltar certeza que um chama de fé, outro chama de dom, outros chamam de unzo, outros vão chamar de axé. Vai lhe faltar essa energia, essa conexão. Quando lhe falta a realização, lhe falta a bênção, lhe falta o milagre. E sem milagre não há testemunha de Deus. Não há testemunha de nada. Não importa no que você crê. Se aquilo que você crê não gera milagres, não gera transformações na sua vida, não gera um bom testemunho, simplesmente aquilo é uma crença vazia. Então, não importa no que você crê. Desde que aquilo transforme o seu conhecimento, te expanda a sua consciência, aí tem validade. Se não faz isso, querido, não tem validade nenhuma, porque o único testemunho da crença, da existência de um Deus, de algo superior, é a manifestação dele em nós. Isso é testemunho. Pode ser moral, pode ser caráter, como dizem por aí, bons costumes, pode ser no próprio milagre físico, biológico, como a gente vê na própria Umbanda acontecendo, os milagres acontecendo. Isso atesta muita coisa. Sem isso, não atesta nada. Então vá buscar a sua expansão. Não saia do simplismo. Saia do simplismo. Viva o que você está vivendo hoje, mas procure novas expansões. Tem a própria consciência coletiva chamada Deus. Busca novas expansões. Imagine você. Imagine eu. Imagine nós. Temos que buscar. Bom, espero que tenham gostado. Vai lá. Aproveite o canal do Abraham. Até mais. Tchau, tchau.